Vamos iniciar aqui, levando o nosso pensamento ao alto, aproveitando o convite amigo desse ambiente, salutar, harmonioso aqui. Vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Criador, a Deus, nosso Pai, misericordioso, bom, justo, que nos abençoou com o dom da vida, com a oportunidade dessa existência, que nós possamos ouvir o Evangelho de hoje, que o Adriano vai proporcionar para nós, que a gente possa sair daqui nutrindo a nossa alma, com elevados pensamentos, conhecimentos, e que a gente possa levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia. E vamos pedindo aqui a bênção para que nós tenhamos consciência de absorver os ensinos, e também a bênção para todos que estão aqui presentes e para aqueles dos seus lares, todos aqueles que estão conectados com a energia aqui dessa casa. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Tudo bem? Então hoje eu vim falar um pouquinho com vocês, sobre os nossos dias atuais, tudo que a gente tem vivido, na nossa atualidade. E esse movimento que nós temos aí, do mudança de estágio planetário para regeneração, e ao mesmo tempo essa onda de atritos e tumultos que a gente tem pelo nosso mundo, eu trouxe esse tema hoje para vocês porque, na verdade, tudo começou, com essa semana nossa atípica, Você vê nas notícias as pessoas dizendo: olha, nós estamos entrando numa das frentes quentes, de maior intensidade, Nunca houve tanto calor nesse período, É como se o planeta estivesse mudando, como se as coisas estivessem virando, E dentro do movimento espírita nós temos muitas pessoas, muitas casas, que falam, assim, como se a gente estivesse passando hoje, por um processo onde vai haver uma espécie de seleção, de bem e do mal, como tinha na Bíblia ali, separar o joio do trigo, onde alguns vão ficar, outros vão embora, como se a gente tivesse, e isso fosse baseado num cataclisma, em algo assim monstruoso que pudesse acontecer, trazendo muita dor, tragédia, Então, na verdade isso não acontece, Nunca aconteceu, e não vai acontecer. As pessoas às vezes dizem, mas em determinados períodos o eixo virou e tal, guinou. Eu trabalho com mineração, trabalho com geologia, eu tenho geologia. E a geologia, a ciência nossa, ela demonstra, ela dá a história do nosso planeta, Nosso planetinha, que tem mais ou menos 4 bilhões e meio de anos, ele gira assim, o seu eixo se alterna a posição, mas sempre de uma forma lenta, de uma forma gradual. Ele nunca faz chacoalhões, ele não guina de uma hora para outra. Nós nunca tivemos nenhum tipo de mega cataclisma. Houveram sim momentos, onde nós fomos atingidos por um meteoro aqui, outro ali, aconteceu, fato. Mas isso são acidentes, Isso dentro da escala e da história do planeta, de 4 bilhões de anos, são momentos assim muito pontuais, Pode acontecer? Pode, claro, existe chance, mas não é esse o plano, Se você observa a nossa estrutura do nosso planeta, ele é tão perfeito, tão bem planejado, que é impossível, você imaginar que uma obra dessa estaria, por exemplo, à mercê de um asteroide para ser destruído, ou até mesmo à mercê da nossa vontade para ser destruído. É muito perfeito. Vocês veem a formação do nosso planeta. Nosso planeta ele é formado basicamente por metais pesados, e o principal é o ferro. Então essa terra que a gente vê, que a gente anda, que a gente pisa, essa crosta terrestre, é só uma pequena camada que endureceu, secou, porque está exposta. Daqui, por centenas de quilômetros para dentro da Terra, esse material ainda é fluido, ainda é fervente, ainda está aquecido a ponto de fusão, que é o magma e tudo mais. E aí vocês veem,
que nesse processo o feto, né, ficou exposto, né, ao que foi para a crosta, mais pesado, né, quando você tem um movimento, né, centrífugo, né, o material pesado vai para a borda, né, ele tende a ir para fora. E aí você diz assim, aí de repente, nesse processo, o planeta é atingido por diversos meteoros, cometas na verdade, né, que trazem água, né? Aí você fala, mas por que a gente foi alvejado por água, né? Você olha o Sol e os demais, os primeiros planetas, todos eles são rochosos, né? E depois você tem os gigantes gasosos, né, que são os materiais mais leves, né, que se formaram, se acumularam um pouco mais distante do Sol, porque a gravidade, massa atrai massa, né, então perto do Sol, rochas, mais distante, gases, né? Esses gigantes gasosos, eles têm basicamente hidrogênio, hélio, oxigênio e H2O, né, vira água, né? Então aí você imagina uma colisão de um gigante desses gasosos, ele espalha, né, para o universo diversos fragmentos, e numa temperatura a zero absoluto, que é no espaço, automaticamente esse fragmento vira gelo, né? E são esses cometas que a gente vê rasgando o céu, que orbitam o Sol, né, de forma diferente dos planetas, e de vez em quando eles acertaram a Terra, em determinado momento trouxeram água. Aí você diz, trouxeram água por quê? Porque a água é um ácido, na verdade, né? A água é o principal ácido, ele oxida tudo, né? E a água, quando oxida o ferro, né, o oxigênio da água se liga ao ferro e libera hidrogênio, e aí formou uma atmosfera, né? Porque para ter vida no planeta a gente precisa de atmosfera, e a atmosfera é essa redoma de gases que envolvem a Terra. Então você vê um negócio que era extremamente sólido, de repente ele recebe uma quantidade X, né, suficiente para criar a atmosfera num processo químico, um processo natural, né? Aí essa atmosfera, né, abarrotada, né, de hidrogênio e carbono, precisava ser adaptada para nós, né? Então o que você teve? Você teve bactérias que nasceram, que se formaram, que absorviam carbono e liberam oxigênio, né? A gente passou por vários ciclos longos ao longo desses bilhões de anos para que a Terra se transformasse em algo que a vida pudesse existir como nós conhecemos. Então tudo que nós conhecemos aqui foi de certa forma planejado para que hoje nós estivéssemos aqui. Aí vocês vão acreditar que um trabalho de 4,5 bilhões de anos vai ficar à mercê, por exemplo, de algum maluco que tem um botãozinho que eles vão apertar para soltar mísseis nucleares. Por mais que a gente esteja nessa situação, a espiritualidade que cuida, que fez, que trabalha, tem seus planos e sabe exatamente o que a gente está fazendo aqui nesse órgão. Então não é por aí. E não sendo por aí, então é evidente que esses processos de ajustes, né, que nós estamos vivendo e observando, tivemos agora recentes pandemias, né, agora nós estamos aí, guerra na Ucrânia, vai ter ou não vai ter uma guerra nuclear, nós temos essas ondas de calor, o mar vai subir, vai derreter as calotas. São processos naturais, planejados para que a gente pudesse estar aqui, vivenciá-los, aprender com eles. Muitas pessoas dizem assim que hoje o mundo é muito pior do que era antigamente. É muito comum a gente ver pessoas falando assim, mas antigamente não tinha, antigamente era melhor, a gente vivia melhor. Não vivíamos. As coisas sempre foram iguais. A violência sempre existiu, o crime sempre existiu, a ganância sempre existiu, a cobiça. O mundo sempre teve em guerra um com o outro, países contra países, povos contra povos. A diferença é que lá atrás a gente não ligava, nós não nos incomodávamos, porque nós ainda estávamos em sintonia com aquilo, então era normal, era bom. Você entendeu? Hoje, se essa situação que a gente vivencia incomoda, é ótimo, é um excelente sinal de que você já não é mais parte daquilo, que você já mudou. Se
você vê uma notícia que fala aí sobre um crime A ou B, né, e lhe incomoda, né, significa que você está de parabéns, você já não tem mais sintonia com aquilo. Se você se irrita com essas coisas, né, como muitas pessoas se irritam, né, é porque você não tem mais afinidade nenhuma com aquele tipo de situação. Isso é ótimo, isso mostra o quanto você, como espírito, está se desenvolvendo, está se desapegando. Jesus disse lá atrás, né, no Evangelho, né, que o escândalo era necessário, né, mas ai da mão que o traz, né? Por quê? Porque a mão que o traz, a pessoa que o provoca, ela está gostando daquilo, ela está, né, vibrando com aquilo, ela está vivendo aquilo. Mas aquilo é importante que venha à tona para que as outras pessoas se identifiquem ou não com aquilo. É um termômetro para você ver se você realmente está afim ou não, se você mudou ou não, se você se transformou. Então, quando a gente fala no planeta, num processo de evolução, nós, claro, o planeta por si só, ele evolui, ele vai se tornando mais tranquilo, ele vai se tornando mais, né, pacífico, né, calmo, né? Mas a população, nós espíritos, é que somos os principais elementos aqui em transformação. O planeta é um cenário para nós, e nós encarnamos, vivenciamos as experiências e nos transformamos, nos melhoramos com elas. Então, mudar para um mundo de regeneração não vai ser um cataclisma como aqueles filmes de Hollywood, onde metade do mundo se destrói, exceto os Estados Unidos, né? E o resto do mundo acaba, mas eles sobrevivem e reconstroem, né? Então não vai ser isso, né? Não é desta forma. Deus não cria as coisas para desperdiçá-las. Na natureza a gente vê isso nítido, né? Não existe desperdício na natureza, tudo é 100% aproveitado. Uma planta só tira da terra aquilo que ela precisa, nada mais. Devolve para a terra aquilo que ela tem, nada mais. Nós aqui ainda não agimos dessa forma, a gente busca sempre mais, né? Mas é o nosso processo de desenvolvimento. E se tudo na natureza é dessa forma, é evidente que na criação também, no universo também. Então, se nós estamos aqui nesse orbe, ele não vai ser destruído só porque a gente não conseguiu atingir um determinado padrão de desenvolvimento. Não vai acontecer nada disso. O planeta vai continuar existindo e a gente é que vai ter que se transformar ou não. E como é que a gente se transforma? Pelas nossas atitudes, pela forma como a gente interage com esse meio. Se eu transformo as minhas atitudes, eu consigo atingir a minha transformação e aí eu mudo o meu patamar. Quando a gente fala em regeneração, mundo de regeneração, que é muito batido, né? Mundo de regeneração. Mundo de regeneração. O que seria regeneração? Regeneração é refazer, não é? É consertar. Por exemplo, eu tenho um corte na minha pele, ela vai se fechar e ela vai se regenerar. Então ela vai voltar a ser o que era, não é? Ou seja, é a gente voltar a ser o que nós éramos como essência, né? Nós nos transformamos para voltarmos a ser o que éramos. Nós estamos nos regenerando em cima do amor, que é a lei de Deus. Então é a transformação que a gente faz. Se eu consigo fazer isso, a minha vida se transforma. E se a minha vida se transformou, eu estou vivendo no mundo de regeneração, embora o entorno seja provas e expiações, ou até mesmo um mundo mais primitivo, sabe-se lá. Na verdade, o processo é individual. Então, quando você atinge o seu estado de transformação, as coisas se modificam para você. E no momento que isso acontece, a sua interação com o meio passa a ser diferente. Por exemplo, a gente tem um exemplo bem clássico nisso no Espiritismo, que é quando Allan Kardec, na Revista Espírita, ele discute isso com o Espírito São Luís, né? Vocês não conhecem, a Revista Espírita é um trabalho que Allan Kardec desenvolveu em paralelo com a codificação. Nessa revista, era uma revista de fato, que era publicada bimestralmente, né? Então era tipo aquelas seleções que a gente tem assim recente, né? Então ele tinha diversos assuntos.
E haviam debates nessas revistas, né? Pesquisas, aprofundavam em assuntos, né? E Kardec, naquela época, ele, nos centros espíritas em que ele frequentava, nas sessões espíritas, ele inquiria os espíritos sobre determinados pontos, determinados assuntos. E um desses assuntos que ele discute com o espírito São Luís é justamente sobre essa questão da... como é que seria o termo correto? Deu um branco agora, mas é quando você... fatalidade, né? Por que acontece uma desgraça com um e não acontece com o outro? O que aquela pessoa tem que está naquele momento, naquele lugar e não a outra, né? Uma enchente, um maremoto, um vulcão, um acidente, um naufrágio, morre-se tantos, mas um escapa, outro escapa. O que acontece, né? Por que isso? O que difere é a mão divina mesmo que segura e puxa e diz você não vai, vai você, né? Existe uma seleção assim. Kardec discute isso com o Espírito São Luís. E o Espírito São Luís, ele diz que tudo está envolvido com o nosso livre-arbítrio. Aí você fala, como assim, né? Quem que quer passar por algo ruim, né? Quem que quer fazer algo assim com você mesmo? Aí ele aprofunda a conversa, e nessa aprofundar de conversa ele explica: todos nós como espíritos somos diferentes do que somos aqui como encarnados. Eu encarnado sou Adriano, mas o meu espírito já foi Adriano, hoje é Adriano, mas já foi Antônio, José, Maria, João, Carla. Eu tenho uma história enorme de várias vidas em vários lugares, onde eu vivenciei várias coisas diferentes. Então é evidente que o meu espírito, com toda essa bagagem, é muito maior do que eu hoje, porque eu hoje estou limitado ao que eu aprendi hoje nessa vida, ao que eu consigo me lembrar, né, das vidas anteriores, que são pouquíssimas coisas, né, a gente quase não tem acesso, né, a lembranças do passado. E eu falo português porque nasci no Brasil, né? Então, agora, já vivi na Espanha, já vivi na França, já vivi em todos os cantos do mundo, todos nós. Mas a gente não tem acesso a esse banco de dados, a toda essa informação, mas o nosso espírito tem. E aí, nesse processo, o nosso espírito, quando ele entende determinadas coisas, é evidente, como nós aqui encarnados, ele se sente culpado, né? Ele se sente triste, ele se sente não merecedor, né? E aí a gente encarna. Aí quando a gente encarna, a gente promete para nós mesmos que dessa vez nós vamos ser diferentes, nós não vamos fazer aquilo, mas eu ser diferente. Mas no meu inconsciente, o meu espírito ainda se sente culpado. E como eu entendo que se eu estou culpado por algo, eu mereço uma punição, um castigo, eu me coloco como voluntário inconscientemente para passar por um castigo, porque não é isso que meu espírito está pedindo. Eu não estou pedindo para ser castigado. Então, por exemplo, se eu agredi alguém numa vida anterior lá, e hoje eu estou com remorsos, eu sou uma vítima potencial de um assalto, por exemplo. Por quê? Porque meu inconsciente clama por um ajuste. Você não fez? Eu não acredito, por exemplo, naquela passagem bíblica, lá na época de Moisés, quem com ferro fere, com ferro será ferido, olho por olho, dente por dente. Se eu acredito nessa lei, eu a jogo para mim, porque tudo aquilo que eu acredito, eu aplico dentro de mim mesmo. Então, se eu acuso, eu também me acuso. Se eu aponto o dedo para alguém, minha consciência aponta o dedo para mim. E se minha consciência aponta o dedo para mim e o dedo realmente tem a sua razão, eu vou me sentir culpado e merecedor de um castigo. Às vezes a gente vê uma notícia, por exemplo, fulano fez tal coisa, a gente já pensa, merece ser preso, né? Isso aí merece. E se eu também fiz lá atrás, eu também mereço passar alguma coisa, não é? Por isso que Jesus falava assim, olha, não julgues para não seres julgados. Não é pelos outros, é por você mesmo. Não é pela coletividade, é por você. Porque quanto mais a gente aponta, mais a nossa consciência aponta para nós mesmos. Então, se eu me coloco numa condição onde eu me sinto
culpado. Eu exijo um castigo para mim e eu sou voluntário para uma série de coisas. E se eu sou voluntário para uma série de coisas, eu também preciso conviver com espíritos que estão aprendendo, né? Com espíritos que estão se desenvolvendo, que ainda não se sentem culpados, mas também não entendem ainda, por falta de experiência até, como eles conseguem as próprias coisas. Então ele não sabe distinguir ainda o bem do mal, o certo do errado, e aí ele vai praticar um crime, por exemplo. Pense num bandido, num assaltante, ele assalta. Qual é a real motivação? Satisfazer a ele mesmo, não é? Ele está buscando uma forma de se autossatisfazer. Ele não entende, não consegue fazer de outra forma a não ser tomando. Então, neste momento, esta é a forma que ele entende. Então, nesse momento, ele vai agir daquela forma que ele sabe, né? E se eu sou um voluntário só porque eu acho que eu mereço passar por tal situação, a sintonia vai nos colocar um de frente para o outro. Eu vou servir de instrumento para ele, porque ele vai praticar o crime em mim, e ele vai aprender a consequência do ato, ele vai sentir o peso daquilo, ele vai ter culpa na consciência dele, um dia talvez, mas eu vou ter resolvido a minha culpa, não vou? Depois, ao passar disso do outro lado, eu vou falar assim, agora eu estou quite comigo, não é? Eu já passei, eu já paguei, né? Porque eu entendo, na minha concepção, que eu resolvo as coisas pagando, porque eu acredito que é com ferro e fogo. Só que não é ferro e fogo. Jesus veio aqui há 2000 anos atrás, justamente para mostrar que o amor resolve. Ele não falou uma boa ação cobre uma multidão de pecados, porque você não precisa passar por isso, você não precisa se culpar para se acertar. Você se transforma e você corrige seus erros quando você ajuda, quando você faz caridade, quando você ensina outros, quando você impede que outros ajam como você agia, quando você divide conhecimento. Tudo isso faz com que você se corrija. Então, por exemplo, eu errei lá atrás porque eu era um bárbaro, um vândalo, né, um assassino. Tudo bem, eu era, porque naquela época era assim que se vivia. Hoje eu não sou assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar, eu vou compartilhar, eu vou esclarecer, eu vou ajudar aqueles que estão numa situação parecida. E aí vocês vão ver que coisa engraçada. Quando a pessoa põe isso na sua cabeça, ela muda. E se ela muda, ela não precisa de ajustes, ela não precisa passar por acertos e contas. Então ela não está mais à mercê dessas situações. Então a pessoa fala assim, eu passei a vida toda andando por aquele beco lá onde todo dia assaltam 10, eu nunca fui assaltado. Fala, mas por quê? Porque na sua cabeça você não precisa passar por isso. Logo, é como se eles não te vissem. Aí você pega um outro exemplo, aqui mesmo em Itu, a gente teve no passado recente, né, o leprosário aqui. Aí nós tivemos o padre que vivia lá, o padre do Pirapotinguê, é o Padre Bento. O Padre Bento passou a vida toda dele cuidando de leprosos ali no Pirapotinguê, né? Ele cuidava de leprosos. Numa época em que a lepra não tinha cura, né, a gente só afastava as pessoas e era extremamente contagiosa, mas ele passou a vida toda lá e não teve lepra, né? Se a gente passasse perto já pegava. Como é que o cara vive no meio dos leprosos e não pega lepra? Ele é especial? Não é. Na cabeça dele, ele não precisa passar por sofrimento e dor para corrigir os seus erros lá de trás. Ele corrige seus erros como? Trabalhando, auxiliando, cuidando. E aí quando você começa a prestar atenção nessas situações, você vai ver que tem muitas pessoas que vivem em zonas de risco, que vivem interagindo com doenças que são extremamente contagiosas e nada acontece com elas, nada acontece. Aí você fala assim, vamos analisar o que ela está fazendo. Ela está fazendo o bem. Aí ela está fazendo o bem por quê? Porque ela quer fazer o bem por um holofote? Não.
Ela só faz o bem porque ela se sente na obrigação de ajudar aquele que precisa. É a transformação. Essa pessoa já está em regeneração. E não importa que o mundo aqui seja caótico, né? Para ela não. Para ela o mundo está em regeneração. E a vida dela é uma vida de regeneração. Ela está se transformando. Vocês entenderam? Esse é o processo. Então, enquanto eu acredito que as coisas devem ser resolvidas no olho por olho, dente por dente, né? Eu vou passar por diversas situações de provação e expiação, porque eu acredito nisso. O dia que eu transformar, como Jesus falou há 2000 anos atrás, mude isso para a lei do amor, que a lei do amor resolve tudo, aí sim eu vou conseguir estar em regeneração e eu não preciso mais passar por provas e expiações, porque não condiz comigo, não existe mais sintonia, e aí eu estou livre de aflições, eu estou livre de cataclismos, de seja lá o que for, pandemias da vida, né? Quantas pessoas aí durante a pandemia se esconderam, se trancaram e pegaram doença? Quantas pessoas ficaram na rua ajudando tal, trabalhando e não tiveram nada? O que impediu? A ação, a mente, a forma como a gente age. Então, o que eu queria trazer para vocês era justamente isso. A gente está vendo sim diversas coisas diferentes no planeta, né? Conflitos, situações catastróficas, isso é tudo, mas o mundo não vai acabar. Nós não estamos naquele momento final, olha, ou você vai ou você não vai, ou é ou não é, não existe, não é nada disso. O mundo está se ajustando porque nós estamos mudando. E quanto mais a gente muda, maior é o contraste, mais nítidas são as diferenças. Enquanto eu não percebia, significa, não é que as coisas não estavam ali, elas sempre estiveram. É que para mim era normal, para mim estava bom, eu estava igual. Se eu vejo hoje e me incomoda, é porque mudou. E a tendência é essa. Quanto mais a gente se transformar, mais nós vamos perceber as diferenças e mais gritante elas vão se fazer para os nossos olhos, para os nossos sentidos, para o nosso sentimento. Mas isso é bom, porque significa que nós, como espíritos, estamos de fato atingindo as nossas metas, os nossos objetivos. Nós estamos sim chegando lá. Quanto mais diferente nós estivermos disso, melhor para nós. E a gente segue o nosso caminho, ajudando, orientando, fazendo o que for possível. E evitando ao máximo o julgamento, como já dizia o Cristo, não julgues para não ser julgados. Isso é a chave. A gente conseguir de fato trazer isso para dentro do nosso coração e isso se transformar numa ação mesmo, vocês vão ver como as nossas vidas vão realmente guinar drasticamente. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, era essa ideia da conversa de hoje à noite. Espero que tenha sido bom para vocês, como foi bom para mim. Nós temos umas informações a prestar. Nós vamos ter aqui na casa, aqui, ó, palestra no dia 30 de setembro, sábado, às 15 horas da tarde, até às 5, né? Vai ter um cafezinho às 4 horas. É gratuito, é sobre prevenção ao suicídio. O tema da palestra é promoção de saúde e prevenção ao suicídio. Os palestrantes vão ser Luciane, Cristina e Jorge Amanteia, que é psiquiatra. Então nós vamos ter uma dentista, uma psicóloga e um psiquiatra tratando sobre suicídio. Nós temos todos os meses, né, o mês de setembro, né, é o mês que nós dedicamos, né, ao combate ao suicídio. O suicídio, na verdade, é uma consequência da depressão, né? Então é uma doença silenciosa, uma doença que aflige todo mundo, e é uma doença que também nasce da culpa inconsciente, né? A depressão, ela também é provocada pela culpa. Então, quando a gente não se joga uma catástrofe em cima, a gente acaba criando um processo também depressivo. Por isso é importante a gente se livrar da culpa. A culpa não ajuda ninguém, a culpa é só um peso extra e a gente não precisa carregar. Então nós vamos aproveitando o momento, fechando os nossos olhos
agradecendo ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores, por essa noite aqui de conversas, entendimentos um pouco mais sobre as passagens do Cristo, sobre seus ensinamentos, que possamos de fato nos transformar, nos modificar, colocando em prática no dia a dia, vivendo a boa nova que o Cristo nos trouxe, e assim adentrarmos como uma família única, todos nós, num mundo de regeneração, onde não mais teríamos aflições e dores características das provas, expiações das nossas culpas, que possamos nos livrar desse peso e seguir adiante, leves, como espíritos voltando à criação e ao Criador, que assim seja.